Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina: sejais meus imitadores. Aquele que o imita jamais vai adiante do único mestre e bom pastor, o único bispo das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Ele nos ensina. As ovelhas que são do seu aprisco ouvem e conhecem a sua voz, e eu as conheço. Assim ele nos diz, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Assim ele está a nos dizer, assim aquele que tiver ouvidos ouça o que ele nos diz. Porque aquele que tem os seus ouvidos abertos, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus que se manifesta em Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo do princípio, sendo o Verbo. O Verbo era Deus e estava com Deus, aonde se fez carne, habitou aonde o enviado a palavra diz que veio para os seus, mas os seus não o quiseram, rejeitaram. Aonde a palavra diz: não viam formosura nele, não havia aquilo que atraísse, uma vez que a luz estava a expor as más obras, assim como expõe nos dias atuais. E os homens rejeitam, porque a verdade, sendo a luz, expõe as suas mentiras, expõe aquilo que estão sendo reprovados se não se arrependerem dos seus maus caminhos e alcançar aquele que pode os endireitar. A palavra diz: quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto? Assim como nos últimos tempos o anjo do conserto, aquele que vem e prepara. A palavra diz: aqueles que tanto almejaram, mas quem subsistirá a sua vinda? Porque ele é como um fogo abrasador, assim como ele, a palavra diz que é como sabão de lavandeiro. Haverá um remanescente dos filhos de Levi que são purificados, santificados, quando se assim permitirem. Assim como alguns são como palha, aonde são consumidos. Falamos da primeira morte, porque segundo a segunda morte serão como palha que não se consome pelo fogo, onde aqueles que não perseverarem, assim como há uma recompensa para aqueles que perseverarem, tanto nesta terra como no céu, assim também há um castigo para aqueles que o rejeitam. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé tem que ser participante do início ao fim. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, assim a palavra nos diz. Por isso temos que ser seus imitadores. Ninguém vai adiante e ninguém é melhor do que seu mestre. Assim como ele foi rejeitado, motivo de opróbrio e vexame, assim também aqueles que permanecem com ele
são rejeitados pelo mundo. Porque ele disse: antes de vos odiarem, eles me odiaram. Eles não vos odeiam, odeiam a verdade que há em vós, que confronta a forma que vivem, e não há submissão e tampouco reverência ao noivo, porque estão unidos à meretriz, aquela que trai o noivo, e não há submissão de coração. Mas bem-aventurados sois aqueles que perseverarem até o fim, aonde também ele é aquele que, assim como rejeitam, ele é aquele que, para que seu nome seja glorificado sobre a terra. A palavra diz que aqueles que se exaltam a si mesmos serão grandemente humilhados, mas aqueles que se humilham diante dele serão exaltados, a fim de que caleis a ignorância dos insensatos. Embora alguns tenham como que tardio, assim o Senhor fará com aqueles que perseveram em oração, de dia e de noite meditam na sua palavra, e assim o Senhor fará depressa. Aquele que está segundo a condução do seu Espírito jamais duvida da providência do Senhor, assim como ele tem cuidado de nós, assim como ele tem nos sustentado dia após dia, e nós damos testemunho de que é possível. E assim ele tem nos sustentado, ele tem nos direcionado, e até aqui nos ajudou o nosso Senhor.